Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. Hoje temos um assunto interessante. Um levantamento da FEBRABAN, a Federação Brasileira das Associações de Bancos, indica que em 2024, dos 10 tipos de golpes mais praticados contra clientes de bancos, o golpe do WhatsApp foi o mais recorrente, com cerca de 153 milhões de casos. Esse número representa 1/4 dos mais de 520 milhões de golpes aplicados em correntistas. Outro levantamento interessante, dessa vez do Data Senado, revela que as maiores vítimas dos chamados golpes digitais são jovens entre 16 a 29 anos. Eles representam 27% dos alvos dos criminosos. A faixa com mais de 60 anos, que poderia ser considerada mais vulnerável, representa 16%. Para falarmos mais sobre os crimes digitais e como podemos evitá-los, o Hojecast recebe o especialista em segurança cibernética e Senior Sales Engineer da SecuriGate, Thiago Guerra. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Vamos ver até onde vai a criatividade dos criminosos para nos lesar. Né? Esses números são alarmantes, Thiago. São. Né? Na redação do Hoje Paraná, a gente recebe todo dia uma série de denúncias de golpes aplicados nos telefones celulares dos nossos leitores. Né? O mais conhecido, acho que está mais na moda agora, é aquele que você recebe no teu telefone uma mensagem no WhatsApp, com uma foto de um parente, um conhecido, o nome dele, ele te comunica que eu troquei o telefone. Sim. E te pede já um Pix, um depósito, e você vê tudo aquilo, acaba caindo, talvez na pressa de ajudar. Sim. Como é que esses caboclos, como é que esses caras têm acesso a tanta informação da gente hoje em dia? Eles têm acesso porque nós somos negligentes. Simples assim. Simples assim. Nós não pensamos o quão perigoso pode ser uma pessoa com má intenção. Então, por exemplo, a própria foto que você coloca na sua própria rede social foi você que colocou, ninguém te forçou a isso. Você colocou lá. E se o malfeitor está te espionando? Ele pode muito bem copiar a sua foto e usar ela contra você. E, basicamente, essa é uma base que acontece. Hoje também, nós temos, igual você citou no início ali, da FEBRABAN, golpes bancários. Uhum. Levando em conta que, imagine esse seguinte cenário. Eu vou dizer que é um cenário hipotético para me proteger. Perfeito. Os dados estão livre, leve e soltos na rede. É possível, por conta de vazamentos de sistemas de informação que já ocorreram N vezes na praça, né, livre no mercado, é possível eu saber o seu nome completo, seu endereço, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e eu ligo agora para você e falo: olá, fulano, você que é filho da Mariazinha, completa o nome dela para mim, Maria Fernanda da Silva. Uhum. Aí você começa a falar, como é que ele sabe todos os meus dados? Ele sabe meu CPF, ele pediu para eu confirmar, e ele vai naquele discurso que é muito semelhante a te ludibriar. Curiosamente, qual é a faixa etária que não cai tanto quanto a faixa mais... Temos a faixa dos menores, né? Os mais novos, mais jovens, ali. Mais inocentes, os mais casca-grossa ali não cai tanto, e os que desconfiam que estão um pouco mais antenados, mais no dia a dia, eles já cortam isso. Então, o pessoal mais sênior, eles cuidam, eles ficam preocupados com seus entes, com o seu patrimônio, com a sua conta bancária e acabam caindo por esta preocupação. Mas os dados hoje em dia são muito bem elaborados, os golpes são muito bem elaborados, justamente correlacionando informações verdadeiras, fotos, imagens, dados bancários, e às vezes você esquece daquela informação, aquela mensagem extremamente importante. Nós do banco não entramos em contato com você. Mas eles têm acesso muitas vezes aos nossos contatos, os contatos do nosso
telefone. Ou pelo menos fica essa impressão, porque um golpe normalmente ele não aplica numa única pessoa dos meus contatos. Ele aplica em vários. A gente cansa de receber mensagem também de gente dizendo, escute, se pedirem dinheiro para você é golpe, não cai nisso. Mas buscaram o meu telefone na agenda dessa pessoa que foi alvo de um golpe. Sim, é possível. Então, quando a gente tem... Aí depende muito da complexidade do golpe. Mas vamos pegar nessa linha de raciocínio sua. Se eu mandar um mero link para você, um simples e inofensivo link, se você clicar nesse link, eu já posso ter acesso às informações. Claro que depende de uma série de fatores para isso acontecer, mas a mensagem que tem que ficar para os ouvintes, para os leitores é um mero clique. Nada mais é necessário. Eu já fiz a ponte. Então, estamos passível a partir de um mero clique. O mero clique ele pode tomar conta do teu telefone celular com todas as tuas informações, né, imediatamente. Poderia. Você perdeu acesso à sua conta, você perdeu acesso às suas redes sociais. Poderia. Simples assim. Poderia. E como é que a gente se defende disso? Tem softwares, tem programas, tem... Excelente. Ou é só mudar o nosso jeito de... A gente assustou todo mundo. Então, vamos lá. Existem algumas situações que, por exemplo, teve um golpe muito recente no WhatsApp, onde a pessoa, em conluio com empresas de telefonia, né, pessoas infiltradas, né, trocavam o seu número. Então, por exemplo, pega o telefone do André, sei qual é o número dele, porque ele entrou em contato comigo ou descobri ele nas redes sociais, e eu descubro que aquele número é da operadora X. Agora X não pode falar, né? X já é o nome da empresa, X né? Virou... Da empresa da telefonia. É verdade. Z. Ok. Naquela empresa, pego aquela informação, tenho um contato que trabalha lá dentro e troco o número dele para esse outro chip. Dentro da própria operadora. Pode acontecer, mesmo que instantaneamente. Um mero instante que isso acontecer, então imagina no seguinte cenário. Vamos passar a imaginar o que é necessário para o nosso dia a dia. Se eu perdi meu telefone, eu tenho que ir lá na operadora, conseguir sofrer para falar com o atendente e trazer meu chip, meu número para o meu chip virgem. Comprei um chip, é todo burocrático. Mas se você tem a pessoa que aperta o botão lá dentro, o seu chip passa a funcionar. Ele passou a funcionar, você vai lá no WhatsApp e fala restaurar. Ele vai receber um SMS e você vai confirmar, ele restaura tudo. Copiou, trouxe todo o seu banco de dados. Então, é possível, através de um clone de um chip, restaurar, fazer o WhatsApp voltar a funcionar em outro aparelho e, instantaneamente, aquele chip parar de funcionar. Eu não preciso mais. Se eu tiver, por um instante, acesso a seu celular, qualquer coisa que eu possa restaurar ou lembrar a sua senha através do número do seu celular, é o suficiente. Eu não preciso saber como eu posso ir lá no seu Facebook, no seu Instagram, e simplesmente pedir para lembrar a senha e chegar um SMS para você. Aquele SMS que simplesmente apareceu a notificação. Às vezes dá para ler por ali. Eu não preciso nem desbloquear seu celular. Você só deixou ele na mesa. Quando se trata... Aí você perguntou, desculpa, Sim. como proteger? Sim, Two-Factor Authentication, aquele duplo fator de autenticação. Muitas pessoas se incomodam com isso. Então, é muito interessante. Para quem não tem agora no WhatsApp de vocês duplo fator de autenticação, ative imediatamente. Vai lá nas configurações, vai estar em algum lugarzinho lá, porque eu não sei de cabeça, mas o duplo fator, o que é para quem ainda não sabe? Você adiciona uma segunda senha. Eu tenho a minha própria senha, Thiago, @ alguma coisa, e a minha senha. Na hora que eu bato o meu usuário, minha senha, que só eu deveria saber, ele vai pedir mais uma outra senha. E que senha que é essa outra? O duplo fator.
Esse duplo fator vem através de um outro aplicativo, que é o fator de prova, é o fator de pessoalidade, de prova, você que está com você o negócio. E esse duplo fator, essa senha muda de 30 em 30 segundos, de 10 em 10 segundos. É uma roleta russa, ela fica mudando toda hora aquele duplo fator. Então, somente aquela pessoa que tem a posse. Então, uma coisa é de pessoalidade, a senha é a proteção de pessoalidade, e a de posse é o duplo fator. Isso significa que você tem que ter o autenticador também. Né? Aí existem várias formas e mecanismos de proteção, né? Mas o duplo fator hoje é acessível para qualquer pessoa. Vai minimizar bastante o risco. O token do banco, faça a semelhança ao token do banco. Falamos da Febraban, falamos de dados bancários. É muito comum todo mundo ter um token, né? Hoje em dia. Então você tem a sua senha do banco, a senha para sacar, a senha do cartão de crédito e também tem o token, que é aquela senha que, se você bobear, demorou para ler, ela muda. Já vai mudar. Exatamente. Esse é um exemplo crasso de duplo fator de autenticação. E estamos falando de golpes, eu não diria que são menores do que outros golpes, mas são mais comuns. Mas quando se trata de golpes envolvendo nomes de instituições bancárias, os volumes de prejuízo aumentam consideravelmente. É função do banco nos dar essa segurança? Olha, o banco provê a segurança para ele. Se você me passa o seu cartão, a sua senha, e eu faço mau uso disso, você não será protegido. O banco não irá te proteger. Se você for levado a um caixa eletrônico pelo seu filho, papai, eu queria tanto aquele carrinho e você comprou para ele, ele te convenceu aquilo de uma forma... Você passou a sua senha, você não vai ser ressarcido por aquilo, mesmo seja por mão armada, talvez. Você teria, aí o banco tem seguros e etc. Para tentar resguardar e te proteger, porque você foi forçado àquilo. Pode acontecer que sim, mas entenda que se eu comprei algo no cartão de crédito seu, a bandeira do cartão de crédito tem seguros que vão proteger ela também. Mas a segurança é formada para a proteção da instituição. Essa que é a leitura que eu vejo. Nós temos que fazer a nossa segurança. Protegendo o nosso cartão, nossos dados bancários, nossas senhas. Até, hoje em dia, a proximidade. Né? A proximidade do cartão também, hoje em dia, é muito importante. As nossas delegacias espalhadas pelo Brasil de crimes cibernéticos têm aparelhagem suficiente para atender a população que é vítima desses crimes? Aparelhagem tem, muita gente boa, um conhecimento fantástico. Temos pérolas espalhadas aí no Brasil, pessoas de alta patente, não militar, né? Alta capacidade. Às vezes falta recurso, principalmente, e tempo. Porque a quantidade de vítimas que não têm esse conhecimento e essa base, ou com pessoas atacando essas pessoas, talvez isso seja a maior preocupação. Mas as nossas delegacias, nossas polícias, seja municipal, federal, têm um know-how e uma competência alta. Tem, sim. Isso existe. Conheço alguns e alguns de tirar o chapéu de dar inveja. Muito bons profissionais. O problema é que às vezes falta recurso mesmo. Né? Recurso para ter tempo, viabilidade, disponibilidade. Então, os problemas aqui passam a ser outros. Onde começa a complicar um pouco o retorno de toda essa experiência, essa expertise que eles têm. Né? E qual é o golpe mais comum, mais frequente ou que vocês mais atuam na tua empresa? Olha, é tanto golpe, tipos de golpes, mas o golpe que geralmente é o que as pessoas mais temem. Hoje em dia é o sequestro de dados. Né? Você é o tecnicamente chamado de ransomware. Mas ele literalmente é o sequestro da informação. A criptografia ela é codificada
e isolada para que somente quem te atacou tenha como você ficar refém daquilo, tenha como reaver os seus dados. Mas a primeira pessoa que sofre com esses dados é porque não teve backup das informações. Uhum. Se você, por exemplo, eliminasse sem querer seus dados, você acabou de eliminar tudo. Seu telefone entrou embaixo do biarticulado ali e puf, explodiu tudo. Você se desesperaria? Não, é uma retórica, fica no ar. A maioria das pessoas, sim. Eu não. Sou uma pessoa diferente? Não. Só precavido. Mais cuidadosa. Se eu perder minha carteira com todos os meus documentos, vou me preocupar? Não. Tem procedimentos para serem executados. Mas na área de cyber, o ransomware é hoje o mais temido. Porém, o citado no início aqui é uma técnica chamada phishing. Né? Aí tem várias variações. Phishing, vishing. Aí não vamos complicar aqui, não. Mas é a ideia o phishing, voltando no gancho aqui, o phishing é um dos mais assertivos, porque é fácil você conquistar e fisgar. Por isso que vem da palavra phishing, de pescaria. Pescaria. Né? É fácil. Mais de 200 pessoas são comprometidas por hora no Brasil. 200 pessoas por hora? Por hora. Com somente esse mero golpe bobo. Nós somos um pouquinho da velha guarda, né? A gente lembra muito do spam, né? Sim, verdade. Lá no início, lá na questão de e-mail, o pessoal de mais velha guarda, aí, quem está nos seus 30, 40 e 30 mais, 40 mais, lembrava muito dos golpes que vinha o lixo, uma mensagem no e-mail. Mais ainda no tempo, a gente tinha a propaganda o spam, ele vem oriundo de vender tipo Viagra. Sabe, um remedinho, uma pílula azul, um pouco conhecida. Ela era vendida, 80% das vendas mundiais do Viagra vinha daqueles e-mails que todo mundo apagava e era inundado nas caixas de e-mail. 80%. Como pode alguém comprar por ali? E comprava e recebia mesmo. E era fonte de lucro. Barbaridade. Parecia um golpe? Não era. Aquilo era venda mesmo. Aquilo era a venda expressa, real. Não era um golpe. Dali veio o phishing. Se funciona e é comercialmente viável, barato, disseminar bilhões de mensageria, eu vou dar um golpe. A diferença é que agora é muito mais refinado. A gente com a IA, com a capacidade, você cria uma página perfeita para dar o golpe no seu alvo e acabou. Antigamente, bem pouco tempo atrás, a gente tinha por hábito dizer que esses golpistas, né, esses criminosos, estavam tudo nas penitenciárias. Mas com a IA, hoje em dia, esses criminosos estão atrás de computadores poderosos. Você faz o que você quiser, então, com a IA, e usa com uma competência muito grande para praticar crimes. IA, eu não duvido. Leitor, IA, inteligência artificial, né? Sim, eu não posso afirmar, porque eu não conheço todos os presídios, mas eu não duvido que é possível ser cometido um crime dentro de um presídio, claro que é possível. Sim. Tá? Então, para isso, basta ter um telefone celular ou um tablet ou um equipamento com acesso. Se existe isso no Brasil, não sei. Será que existe algum presidiário que tem acesso à telefonia? Acho que não. Não sei. É tudo muito fiscalizado, hoje em dia, é rigoroso. Mas basta ter. Não precisa ir muito além. Hoje, qualquer pessoa pode pegar seu telefone e pedir uma receita de bolo, literalmente. Da mesma forma que a IA faz ChatGPT, Grok, entre N e outras, da mesma forma que você pode pedir para ela fazer uma receita de bolo, você poderia pedir para ela fazer uma receita de bomba de chocolate, sabe? Sim, aquela. Bomba de chocolate. Algumas fazem. Algumas não conhecem o termo bomba de chocolate, porque às vezes é muito regional.
mas é possível ela fazer. E ela também pode fazer qualquer coisa, imagem, vídeo. Ela pode substituir a sua faceta como personagem principal de James Bond num filme. E ela vai simplesmente te substituir. Por que não usar o seu rosto para simular uma videoconferência ou uma imagem, um vídeo desesperado para mandar para sua esposa? Ou Fácil, pior, de ser fazendo coisas extras que a sua esposa podem levar mais em consideração para o golpista te extorquir. É simples assim hoje em dia. Tiago, estamos terminando essa conversa. Teríamos assunto para mais algumas. E acho que até podemos marcar outras conversas. À vontade. Né? Para a gente encerrar, qual é o conselho que você dá para o nosso leitor e para o nosso seguidor se proteger minimamente de golpes que todo dia assolam aí o nosso dia a dia? Olha, no mundo cibernético a gente tem que desconfiar da própria sombra. Tá? Muitos falam é a pontinha do iceberg. Então vamos fazer alusão ao mar. Você não enxerga o que está embaixo do mar. Qualquer coisa, ali você é a presa. Depende só do se o predador está perto de você. Então, no mundo de cibersegurança, você também desconhece. E o buraco é muito, mas muito mais embaixo. A gente não faz ideia do que tem embaixo na internet. Literalmente. Na deep, lá no obscuro, na dark web. Você não fazem ideia. Então, é muito complexo. Então, mas a questão aqui duplo fator de autenticação é a primeira camada simples, todo mundo tem que ter. Formas de centralizar, senhas distintas para cada. Para o dia a dia, para qualquer nicho de pessoa, tenha esse hábito. Duplo fator em qualquer coisa. No seu e-mail, na sua conta do Facebook. É chato? É. Muito chato? É. Mas tenha uma combinação de duplo fator, gerenciador de senha. Existem gratuitos, não precisa nem pagar por isso. Tá? E com base nesse... E uma senha complexa para cada uma. E a última dica. Senhas complexas não é a letra maiúscula, letra minúscula ou um caractere especial. Isso é ridiculamente fácil de ser quebrado. Complique com palavras. Uma alusão a meu aniversário. Meu aniversário é 18/4. Essa é minha senha. 18/4. Poxa. Complica isso. Meu aniversário é... Ou melhor, meu nascimento e aniversário é 18/4. É uma informação inteira que você complicou, vira uma senha forte. Porque ao tornar complexo, extenso, a probabilidade de quebrar essa senha na tentativa erro é muito mais complexo para um computador. Então é questão de segundos para você quebrar uma senha, mesmo ela tendo caracteres especiais, minúsculo, maiúscula, etc. É ridículo. Ridículo. Para um computador com a capacidade que a gente tem hoje, é ridículo. Então, esses são os pontos-chave. Duplo fator, para o que a gente tem no dia a dia, né? Aí vai muito além, fora manter sistemas atualizados, softwares atualizados principalmente, isso é fundamental. Então, eu acho que nossos pilares principais são esses aí. Perfeito. Tiago, obrigado por ter vindo conversar um pouquinho com a gente. Vamos combinar outras vezes com o Tiago, de repente, assuntos mais específicos, um determinado golpe, para a gente destrinchar melhor. Hoje tivemos uma conversa muito boa, mas, logicamente, abrangendo várias coisas. E confira essa entrevista e outras no nosso canal do YouTube, no nosso site, hojepr.com, no TikTok, no Instagram, a partir dessa semana também no LinkedIn. Enfim, acompanhe a gente, que tem muita informação ainda para vir. Ok? Obrigado, até semana que vem.